Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos resolver ali as questões, mais um caderno da Banca Avalia. Então, naquele esquema, nós vamos trabalhando as questões do caderno e aí fazendo a abordagem daquilo que é cobrado na questão. Tudo bem? Então, por exemplo, nessa primeira questão aqui, nós temos uma situação que vai abordar ali o conteúdo de concordância. Então, quando eu falo em concordância, é a forma como as palavras ali vão se combinar dentro das estruturas. E eu posso ter essa combinação, essa concordância, de duas maneiras. Então, vamos lá. Quando eu falo em concordância, eu tenho ali, a combinação, vamos dizer assim, das palavras, entre as palavras, de acordo com as suas flexões. Então, eu vou ter dois tipos de concordância. A nominal e a concordância verbal. Ou seja, eu vou ter a concordância de nomes uns com os outros e a concordância verbal é a concordância do sujeito com o verbo, certo? De acordo com as suas flexões. Então, o nome, a concordância nominal, ela vai acontecer da seguinte maneira. A concordância nominal, a gente vai analisar ali a concordância do substantivo. O substantivo, ele concorda, vai fazer a concordância com os seus termos que os acompanham. Por exemplo, ele vai concordar com os artigos, com os numerais, ele concorda ali com os pronomes, ele concorda com adjetivos. E de que maneira essa concordância ocorre? O substantivo ele concorda com os termos que os acompanham em gênero ou número. Então, vai concordar em gênero ou concordar em número. Masculino, feminino, singular, plural. O que isso significa dizer? Significa que se o substantivo estiver, por exemplo, no masculino singular, o adjetivo, o artigo, os termos que o acompanham têm que obrigatoriamente, seguir essa flexão de gênero e de número do substantivo. Então, por exemplo, se eu tenho lá a palavra carro. Aí eu vou fazer a combinação. Carro está no masculino singular. Então, meu novo carro é branco. Então, percebam lá que eu vou concordar. O pronome possessivo, ele também tem que seguir a concordância do substantivo. Vai ficar no masculino singular, concordando com a palavra carro. O adjetivo novo tem que concordar com a palavra carro. O adjetivo branco também tem que concordar com a palavra carro. Então, eu tenho ali a concordância do nome, ok? Isso como regra geral, tá? A regra geral da concordância nominal, ok? Então, eu tenho aqui, regra geral, o substantivo concorda com os seus determinantes em gênero e número, certo? Então, vamos lá. Professora, mas o substantivo ele se flexiona além de gênero e número, ele também se flexiona em grau. Só que a flexão de grau, por exemplo, grau aumentativo, grau diminutivo, não é uma flexão para concordância. Até porque, por exemplo, artigos numerais, pronomes não vão ter concordância de grau. E a flexão de grau. E a flexão de grau do adjetivo, ela é diferente da flexão de grau do substantivo. Então, você não precisa, por exemplo, se você fala carrinho, você não precisa falar meu novinho carrinho, não. Você vai falar meu carrinho novo, Não tem essa obrigatoriedade de concordância entre flexão de grau. Até porque a flexão de grau do adjetivo é diferente. A gente até tem aquela situação que às vezes a gente fala novinho, pequenininho, mas é uma outra construção, tá? Que às vezes a gente atribui ali um outro sentido e tal. Tudo bem?
Então, vamos lá. E aí eu tenho a concordância verbal. Estou falando aqui das regras, da regra geral dos dois tipos de concordância. A concordância verbal, né? Na concordância verbal eu tenho o quê? O sujeito da oração, né? O sujeito, que é ali de quem se fala na oração, né? Esse é o meu sujeito. Ele vai concordar com o verbo da oração, de acordo com as flexões. Então, como que essa concordância vai ocorrer? A flexão do verbo em número e pessoa. Então, eu vou analisar se o meu sujeito está na primeira pessoa do singular, eu tenho que flexionar o verbo na primeira pessoa do singular. Se ele estiver na terceira pessoa do plural, eu vou fazer essa flexão na terceira pessoa do plural. Então, por exemplo, se eu tenho lá Maria, que é o sujeito. Aí Maria comprou um carro. Mas aí se eu altero o sujeito, eu vou dizer que eu comprei um carro. Aí se eu falo, por exemplo, que Maria e João compraram um carro. Então, aqui eu também tenho a regra geral, né, da concordância verbal. O sujeito vai concordar com o verbo, né, na flexão de número e pessoa. Mas, professora, o verbo também flexiona em modo e tempo. Só que modo e tempo não é uma flexão que vai ter essa combinação com o sujeito. O tipo de sujeito ali não vai interferir na questão de em que tempo, em que modo aquele verbo se encontra. Né? Se está no presente, se está no pretérito, se está no futuro, se é do indicativo, se é do subjuntivo, do imperativo, isso não vai fazer diferença, né? Não vai alterar. Se eu falar que Maria comprou, Maria compra, né? Maria comprará, Maria comprava, o sujeito é igual, o que alterou ali é o tempo. Então, a flexão para concordância é a flexão de número e pessoa, ou seja, se está no singular, né? Número. Singular ou plural, pessoa, primeira, segunda ou terceira, que são as três pessoas do discurso, ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Então aqui a gente está falando da situação de regra geral, ok? Mas a gente tem as situações específicas ali, particulares de alguns casos. Vamos começar falando de algumas situações específicas em relação à concordância nominal. Então, bom, a regra de geral nós já vimos, né? O substantivo ele vai concordar com os seus determinantes. Mas professora, e se eu tiver, por exemplo, a concordância, né, de um adjetivo com mais de um substantivo? Porque quando eu tenho ali um substantivo com um adjetivo, você só faz a concordância realmente. Se a palavra está no masculino plural, se a palavra está no masculino singular, no feminino plural, feminino singular. Pronto, né? Meu carro azul. Então, minha casa amarela. Você vai fazer a concordância ali com o substantivo. Mas em situações em que eu tenha, por exemplo, mais de um substantivo se relacionando com o mesmo adjetivo, né? Como que funciona essa questão de concordância? Vai ter diferença, né? Tipo, minha casa e terreno novos. Ou minha casa e terreno novo. Minha casa e terreno nova, minha casa e terreno novos. Como é que funciona? Né? Se eu tenho ali, por exemplo, a concordância com dois ou mais, né? Posso ter até mais de substantivos relacionados ao mesmo adjetivo. Tá? Vai depender da função sintática daquela palavra, daquele adjetivo. Então, o adjetivo ele pode aparecer ali como
adjunto adnominal, como predicativo do sujeito, como predicativo do objeto. E aí, dependendo dessa função sintática, né, vai interferir na regra de concordância. E faz bastante diferença, que vocês vão observar que a regra ela parece até que é meio oposta, tá? Então, vamos lá. Então, concordância, né? Concordância do adjetivo, que é aquela palavra que caracteriza outra, com mais de um substantivo. A concordância ali do adjetivo com mais de um substantivo. E aí eu vou analisar primeiro a função sintática desse adjetivo. Se essa função sintática for um adjunto adnominal, vai interferir. Professora, mas o que é o adjunto adnominal? Vamos fazer um parêntese aqui para observar. Adjunto adnominal é toda palavra que tem o papel de caracterizar, especificar, determinar um nome de modo direto, né? Ele vai acompanhar ali dentro de uma outra estrutura uma relação com o adjetivo, com o substantivo, perdão. Então, só para a gente observar aqui. Se eu digo, por exemplo, que o carro é azul, esse azul é um adjetivo, certo? Que caracteriza carro. Só que para eu ligar esse adjetivo à palavra carro, ela é ligada ao sujeito ali por meio do verbo. Então, esse azul aqui, esse adjetivo, eu vou classificar como predicativo do sujeito. Então, toda vez que o adjetivo ele se liga ao verbo, ao substantivo, né, ao qual ele se refere, por meio de um verbo, por meio de uma outra palavra, ele vai fazer parte ali de uma nova estrutura, ele será um predicativo, que pode ser o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Nesse caso aqui, é predicativo do sujeito porque o azul se refere ao carro, e o carro aqui é sujeito, certo? Então, esse é um dos papéis do adjetivo, ok? Mas percebam que aqui, junto da palavra carro, tem a palavra o, né? E esse o ele está fazendo o quê? É um artigo definido morfologicamente. Morfologia, artigo definido masculino, que faz o quê? Ele determina a palavra carro, especificando ali algo sobre ele. Então, ele tem um papel adjetivo, né? Então, e nesse caso, percebam que o carro, ele está diretamente junto da palavra, o está diretamente junto da palavra carro, né? Fazendo parte ali da mesma estrutura. O carro faz parte do sujeito. E aí, quando eu tenho uma palavra que determina um substantivo, ou caracteriza, ou especifica, né? Ou restringe, determina ali de uma maneira, sintaticamente, esse o aqui é um adjunto adnominal. Mas aqui a gente tem um artigo. Aí o adjunto adnominal, ele pode ser um artigo, ele pode ser um pronome, ele pode ser um numeral, ele pode ser um adjetivo. Aí, para vocês visualizarem bem, aqui eu coloquei a palavra azul como predicativo do sujeito. Mas se eu colocasse assim, por exemplo, o carro azul quebrou. Agora, percebam que azul já não se liga mais à palavra carro por meio do verbo. O carro azul, tudo isso aqui é o meu sujeito. Agora, o adjetivo ele vai se ligar ali à palavra carro diretamente. É uma característica própria do carro. Eu estou especificando, ele está caracterizando o carro ali dentro da própria função da qual ele faz parte. E aí eu tenho lá sujeito, carro é o núcleo do meu sujeito,
o adjunto adnominal, e aí o adjetivo, que antes aqui era predicativo do sujeito, passa também a ser adjunto adnominal, porque ele vai ser uma palavra que especifica, que restringe, né, a palavra carro, dentro da função da qual a palavra ali se encontra, né, acompanhando diretamente. Então, de modo assim, mais claro, mas até resumido, essa é a diferença entre predicativo e adjunto adnominal em relação ao adjetivo. Lembrando que pronomes, artigos, né, os pronomes possessivos, pronomes indefinidos, quando eles estiverem acompanhando ali o substantivo, eles vão ser adjuntos adnominais. Você não vai ter como essa situação do pronome, do artigo, funcionando como predicativo do sujeito, tá? Essa situação dessas duplicidades de funções é do adjetivo. Aí, aproveitando, para a gente poder já finalizar essa parte, eu falei que também o adjetivo pode ser predicativo do objeto. E é até bom para a gente não confundir, né, com o adjunto adnominal. Por quê? O predicativo do objeto, quando você visualizar a oração, o adjetivo ele vai aparecer ali juntinho do substantivo, um do lado do outro. Só que você tem que entender a relação. O adjetivo, para ele ser adjunto adnominal, ele se liga ao substantivo ali de modo direto, sem intermédio do verbo, né? Já o predicativo do objeto, a gente vai visualizar que tem, por exemplo, considero sua atitude imprópria. Considero sua atitude imprópria. Então, observem aqui o seguinte. Olha lá. Considero sua atitude imprópria. Considero sua atitude. Então, eu considero, né, o sujeito implícito ali. Tá. Considero o quê? Sua atitude imprópria. Então, eu tenho aqui o objeto direto do verbo. Quem considera, considera alguma coisa. E aí percebam que o adjetivo imprópria, ele se liga à palavra atitude. Certo? Mas, então, ou seja, o que é imprópria? É a atitude. A atitude que é imprópria. Então, o adjetivo aqui se liga à palavra atitude, não ao sujeito. Mas por que isso aqui não é um adjunto adnominal? Porque, professor, o adjetivo impróprio está ligado diretamente à palavra atitude. Só que percebam que não é a mesma coisa de dizer que a atitude da pessoa, que imprópria é uma característica da atitude. Como, por exemplo, que azul é a característica do carro, direto, isso pertence a ele. A atitude só é imprópria diante da forma como eu considero. Então, o impróprio aqui, ele se liga à palavra atitude por intermédio do verbo considerar, porque é como eu considero a atitude da pessoa. Então, só que não é predicativo do sujeito, porque não é o sujeito que é impróprio. É predicativo do objeto, porque é a atitude que é considerada imprópria. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o predicativo do objeto. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida? Não?